Dá uma olhadinha nessa primeira questão. Durante uma sprint, os itens de backlog são adicionados ao backlog da sprint e ao longo da iteração da própria sprint serão subdivididos em tarefas. Quanto trabalho os desenvolvedores devem concluir para cada item do backlog que eles selecionam para a sprint? A votação que o maior percentual de erro foi tudo aquilo que foi definido durante o planejamento da sprint, enquanto que a resposta certa seria o suficiente para que cada item do backlog selecionado atenda à definição de pronto. Com o que a equipe se compromete? E quando eu digo equipe, são os desenvolvedores, né? Com o que os desenvolvedores se comprometem? Eles se comprometem com o que foi planejado no sprint? No sprint planning, no primeiro evento? E lembrem que isso era difícil de entender, sempre gerou muita confusão, mas na edição do guia do 2020, que houve atualização, alguns termos novos acabaram surgindo. Por exemplo, os compromissos do Scrum. São 3 compromissos. O primeiro compromisso do Scrum é a meta do produto. O segundo compromisso do Scrum é a meta da sprint. E o terceiro compromisso do Scrum é a definição de pronto. São 3 compromissos. E por que eles chamam compromissos? Não é à toa. Eles chamam compromissos porque é com isso que o time Scrum se compromete. Então, o time Scrum não se compromete com itens de backlog. Inclusive, se para alcançar a meta da sprint eu tiver que fazer menos itens de backlog, melhor ainda. Lembra que o Ágil e o Scrum, eles bebem na fonte do Lean. E o Lean tem como premissa enxugar, né? Lembra que o Scrum ele tem como principal referencial o Manifesto Ágil. E qual é o princípio? O que diz o princípio do Manifesto Ágil? Que fala sobre simplicidade. A arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feita. Olha isso, grava isso para você nunca mais errar essa questão. Simplicidade é a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feita. Se isso é um princípio do ágil, quanto menos trabalho eu conseguir fazer numa sprint para conseguir alcançar o incremento de produto por meio a meta da sprint no incremento de produto, melhor. Então, voltando para a nossa questão, por que o time não se compromete, por que o time Scrum não se compromete com o que foi definido durante o Sprint Planning? Porque o que foi definido durante o Sprint Planning tem a ver com o escopo, tem a ver com itens de backlog, e não com a meta. Não necessariamente com a meta do sprint, mas os itens que eu achei que eu precisasse fazer para poder alcançar a meta. Pode ser que ao longo da sprint eu descubra que eu preciso de menos ou de mais. Por isso que, dentre as respostas daqui, qual é a única que está relacionada a um dos compromissos do Scrum? A definição de pronto. Isso, sim, o time se compromete. Cada item de backlog que vai integrar o incremento de produto precisa atender à definição de pronto. Cada item do backlog que venha a agregar no produto precisa atender ao compromisso, à definição de pronto. Então, pergunta comentada.